Rodando. Gravou. Agora sim. Gravando. Então, como eu dizia, quero agradecer aqui ao Pedro pela parceria, aos demais professores também que estão conosco no projeto, ao Bruno em especial também, que está hoje em outro projeto que nós temos aqui na instituição, o Bate-Papo Criminal, e também agradecer a cada um de vocês que se inscreveram para participar do nosso projeto de extensão. Dizer que estes projetos na instituição eles acontecem justamente porque há esta adesão de todos os nossos alunos, esse interesse, e que bom que é assim, porque isso também nos, de alguma forma, motiva a seguir em novos projetos, em novos desafios. E hoje, pessoal, nós estamos aqui recebendo a professora da casa, a professora Valneide Aspiros, que vai trazer algumas contribuições a esta nossa análise do Tribunal do Júri, que envolve acusação, que envolve defesa e também que envolve a oratória. Eu vou fazer aqui brevemente uma leitura aqui do currículo da professora Valneide, e também, depois, ao final, eu vou anotar aqui o título da sua fala. Como vocês sabem, o nosso encontro aqui ele tem duração de 1 hora, e aí as perguntas a gente pode ir encaminhando pelo chat, ou também depois, ao final, a gente pode trazer aqui para discussão. A professora Valneide, ela é graduada em letras aqui pela UX e também tem doutorado na mesma área. A professora Valneide realizou recentemente um estágio pós-doutoral na Universidade Politécnica de Cartagena, em retórica jurídica. É professora na universidade, atuando nas disciplinas de estratégias de comunicação oral, retórica jurídica e comunicação assertiva, o empoderamento pela palavra. Também a professora atua como coordenadora geral dos processos seletivos do vestibular aqui da instituição, e também coordena o processo de seleção dos professores da Universidade de Caxias do Sul. Também exerce, paralelamente, a qualificação da banca de corretores de redações do vestibular aqui da nossa instituição. E hoje, a professora Valneide, ela vai trazer como tema da sua fala a oratória no Tribunal do Júri, recursos discursivos para convencer. Tá? Então, prof. Valneide, sem muitas delongas, já lhe passo, então, a palavra, porque eu acho que temos muita coisa aí para discorrer em pouco tempo, né? Então, muito obrigado mais uma vez por ter aceito esse convite. Para nós é um motivo de um orgulho muito grande ter a sua presença aqui, né, por tudo que a professora representa para a instituição. Muito obrigado. Eu costumo dizer obrigada, professor Robson, boa noite a todos os colegas, aos professores, aos estudantes. É uma oportunidade sempre muito boa poder ocupar esse lugar de fala para defender aquilo que eu acredito. A palavra empoderada, bem dita, bem pronunciada, consistente, com o intuito de convencer quem quer que seja em qualquer situação. Isso realmente é uma alegria muito grande. E, mais uma vez, eu vou também externar aqui os agradecimentos ao professor Edson, porque eu acho que ele se lembrou, foi desse trabalho que nós fizemos juntos há alguns anos. E depois, no período de pandemia, não é possível falar que nós sejamos capazes de fazer nada, não rola essas coisas. É tudo mais complicado, mas que bom que ainda nós encontramos essa alternativa através do Meet para poder fazer essa discussão. Eu não pretendo dar-lhes uma aula, embora ainda fosse. Eu gostaria muito que esse fosse um espaço dialógico, e eu sei que o Ricardo já tinha pedido a palavra. Ricardo, se você quiser fazer a sua colocação, fica à vontade, porque a ideia é que nós possamos ir conversando sobre todos esses mistérios, por assim dizer, que estão envoltos na palavra, no discurso, e no intuito de convencer quem quer que seja. Se você quiser, Ricardo, se pronunciar, enquanto eu vou procurar meus slides para compartilhar, fica à vontade. Prof, não, eu vou compartilhar um pouco mais adiante, vou escutar mais a sua oratória, e depois, oportunamente, eu me pronuncio, para não interromper muito o raciocínio, tá bom, prof? Ótimo, muito obrigada. Mas fiquem muito à vontade. Vou pedir licença, portanto, para compartilhar alguns slides que preparei, que servem de
Motor, vamos aquecer essa fala com esses slides que eu organizei, e depois a ideia é que nós sejamos capazes de fazer uma excelente contribuição, uma fala muito dialógica. Professor Pedro, você pediu a palavra, desculpa, eu vi que levantou a mão. Fale, Pedro. Não, na verdade, não, professora. Eu apertei sem querer. Ok. Problemas. Eu vou pedir, se quando eu compartilho minha tela, perfeito, Pedro, eu vou compartilhar a tela, eu deixo de vê-los, então, caso haja alguma solicitação, vocês me interrompem sem nenhuma dificuldade. Combinado? Uhum. E eu vou lhe passando aqui qualquer coisa. Isso, eu posso fazer a interrupção e retornar aqui ao ambiente sem problema nenhum. Oi, prof, aqui é Stephanie. Não sei se a senhora lembra de mim, já fiz com a senhora a disciplina de comunicação assertiva. Claro que eu me lembro! Como vai? Como vai? Quanto tempo? É uma honra escutar a senhora aqui hoje. Stephanie, você é um espetáculo de menina. Como que eu não lembro dos meus ex-alunos? Segunda-feira de noite. Isso. Stephanie, você não era do direito. Isso, eu sou do direito. Tá bem. Foi na estratégia de comunicação. Isso. Que bom, eu me sinto lisonjeada com sua presença, de verdade. Muito obrigada. Obrigada a você por estar aqui. Muito bem. O que eu pensei quando o professor Robson me falou sobre acusação e defesa no tribunal do júri? Eu tentei imaginar de que maneira nós podemos pensar que a palavra terá de ser utilizada por qualquer que seja acusação ou defesa, mas com o mesmo intuito, que é realmente convencer alguém. Então, nesse sentido, quais seriam os recursos discursivos que poderiam ser empregados de modo a que eu pudesse convencer? Sempre é complicado imaginar, e essas eram as discussões que eu tinha sempre com os meus alunos do direito, é que há muito improviso. Há um material que se prepara previamente, mas o restante, ele acontece no momento, quando o sujeito se depara com a arguição da parte contrária e precisa organizar o seu repertório e responder através de um processo de contra-argumentação aquilo que está sendo imposto. Então, o que eu imaginei que nós devemos compreender, primeiramente, o que estaria envolto no processo argumentativo. Vejam, o Chaim Perelman talvez seja uma das maiores referências da retórica contemporânea do que nós devemos pensar toda vez que vamos nos pronunciar em qualquer ambiente, mas em especial lá no Tribunal do Júri. Para Perelman, existem 3 elementos que precisam ser observados. Agora a Stephanie deve lembrar, porque isso era algo muito recorrente nas nossas aulas. 3 elementos que estão intimamente relacionados no processo argumentativo. No entendimento de Perelman, que é uma espécie de uma releitura dos preceitos aristotélicos, nós temos primeiro o orador. Esse orador tem de ser alguém de bom caráter, de boa ética, que saiba realmente, que tenha informações e que passe credibilidade, que o simples fato de o nome dele ser mencionado, isso já lhe dá credibilidade. Este orador transmitirá algo que é sério, é resultado de estudos, é resultado da própria experiência, então ele passa credibilidade porque ele é um ser ético de bom caráter. O segundo elemento no entendimento de Perelman é o discurso. O discurso tem uma importância, e talvez Stephanie, se tiver algum outro ex-aluno meu aí, há de lembrar-se de uma espécie de um mantra que nós costumávamos usar em sala de aula. A responsabilidade do discurso sempre é do orador. Isso é um mantra. Ou seja, o discurso tem de ser tão bem elaborado, tão bem organizado, porque eu não tenho ingerência sobre a forma como o auditório, o terceiro elemento de Perelman, irá receber aquilo que eu digo. Portanto, esse discurso precisa ser objetivo, ele precisa ter uma progressão temática, ele deve evitar aquelas circularidades, as repetições em espiral que não avançam e que não acrescentam. Eu tenho como orador
a responsabilidade de organizar um discurso que traga no seu bojo conteúdo e que seja transmitido de tal forma que as pessoas compreendam o que eu estou dizendo. Porque o auditório, como já lhes disse, nós não temos ingerência. Não há como enviar um emissário para que cada um de vós que estáis agora diante de mim entenda o que penso dizer-lhes. Cada um compreenderá e processará a informação com os recursos de que dispõe. E eu não sei quais são. Portanto, a minha capacidade, o discurso precisa ser claro, objetivo, fugir da ambiguidade, para permitir que esse auditório compreenda isso que eu estou dizendo. Quando não ocorre isso, nós temos as dificuldades de compreensão. Os maiores problemas se dão quando o discurso proferido pelo orador não é compreendido conforme era o seu desejo pelo auditório. E aí nós temos os grandes conflitos para tentar estabelecer, mas afinal não foi a famosa frase, não foi isso que eu quis dizer. Quando, na verdade, eu tenho que saber o que eu quero dizer, considerando que o outro pode não entender e eu não tenho como ir no ouvido de cada um para explicar. Veja uma responsabilidade, portanto, que tem um orador e o discurso que será transmitido para o auditório. Se nós pensamos nessa perspectiva, antes de nós darmos início a essa fala propriamente dita, naquele aquece, eu até perguntaria, então, quais são as características da oratória? Foi um dos colegas, um dos alunos, já perguntou, mas tem a ver, então, com eu preciso ter conteúdo ou não tenho? Como é que eu faço para expressar bem as palavras? Qual é a regra? Qual é o segredo? Qual é a mágica? Todos podem ser bons oradores? Como é que nós fazemos para cadenciar o ritmo? Há muitos estilos, há pessoas que repetem, e normalmente os advogados gostam de fazer isso, de repetir a última palavra, com o intuito de chamar a atenção, de colocar ênfase. Essas palavras com eloquência, como é que eu transmito, eu pronuncio todos os Fs e todos os Rs, eu guardo, eu estruturo para realmente eu conduzir as pessoas para o lado que eu quiser e só no final eu trazer a grande solução. Eu convenço o auditório de que maneira eu repito incontáveis vezes qual é a minha tese, ou eu digo apenas uma vez e deixo transcorrer todo o meu processo argumentativo para só lá no final retomá-lo novamente. Quais seriam os elementos que vão transmitir mais credibilidade com possibilidade de convencimento? E como é que eu concluo uma fala de forma vibrante? Meus alunos vão lembrar sempre que eles devem de que era isso. Como é que eu faço? Quais são os operadores argumentativos, conclusivos, que devem ser postos em cena à hora de eu concluir? O que eu espero dessa conclusão? Como é que eu quero terminar a minha fala? Isso tudo tem de passar pelo crivo do orador, que estabelece como é que ele vai conduzir, como é que ele começa, como é que ele desenvolve, como é que ele termina. Para tal, todo e qualquer processo discursivo no início, ele tem de pensar qual é o final. Eu tenho de saber o que eu espero no final dessa fala. Eu sempre espero no final dessa fala com o professor. Quando eu estabeleço o início e o fim, eu sou capaz de organizar o recheio, que é o meio, o conteúdo que será veiculado. São todas possibilidades e eu já lhes adianto, todos nós podemos, sim, tornarmos-nos bons oradores. Isso depende somente de cada um, da construção que for feita, do repertório acumulado, do conhecimento da causa em questão, aquilo que será defendido, e da maneira como eu me sinto à vontade para estruturar e convencer pessoas. Quando nós pensamos em gênero do discurso, eu até penso que isso aqui não é nem novidade para vocês, também toda uma raiz aristotélica, mas mais discutido pela professora Mosca, que nos deixou recentemente, infelizmente, uma professora da USP. Ela trabalha com 3 tipos de discurso, com gêneros mesmo, o judiciário, o deliberativo e o epidítico. O que nos interessa é aqui, para vocês é este. O judiciário trabalha com isso, com acusação e defesa. Os tempos verbais, em geral, estão no passado. A categoria é a ética, e depois eu vou chegar lá ao triângulo retórico aristotélico, que
coloca muito bem esses 3 elementos, o patos, o etos e o logos. O auditório, especificamente nesse caso, são os juízes e os jurados. Afinal de contas, cabe a essas pessoas serem convencidas ou não. A avaliação talvez seja só essa, do justo ou do injusto. Porque, verdade, depois eu vou trazer uma informação que é muito interessante também, mais adiante. E a argumentação é dentro de uma ideia do antinema, que é o método posto em cena da dedução. Por mais que qualquer uma das partes, seja a defesa ou a acusação, tenham estruturado o seu discurso, e é bom que o façam, essa organização ela é fundamental, eu organizo para saber por onde eu vou me mover, quais são os movimentos de avanço e de recuo, quando ataco, quando recuo, quando contra-argumento, porque a grande capacidade de um orador num tribunal de júri é essa capacidade de contra-argumentar. Ele pode listar possíveis argumentos, mas os contra-argumentos só serão construídos no momento. Daí a rapidez do pensamento, a capacidade de concentração para, a partir da fala do seu oponente, esse sujeito ocupar o seu lugar de fala e ser capaz de desconstruir os argumentos levantados pela outra parte. Isso é contra-argumentação. E nem sempre eu tenho acesso a isso previamente. Daí a capacidade de eu ter um bom repertório, de eu ter as informações sobre o caso que eu tenho em mãos, de eu ter autores que ajudem a construir uma tese a ser defendida ou acusada, enfim. Mas, sobretudo, essa rapidez de pensamento e a capacidade de contra-argumentar no momento, sem tempo de reflexão. Talvez, de novo aqui, eu já adiantei-lhes um pouco, mas não só lá no tribunal do júri, mas eu agora aqui estou tentando, o meu objetivo é convencê-los e persuadi-los de que não há nada mais mágico e interessante do que a palavra, do que poder empoderar-se pela palavra, do que convencer através de argumentos fortes, contundentes e inquestionáveis. Esse é o grande objetivo de qualquer processo de comunicação. E nós fazemos isso em todo momento. Desde que nós acordamos, nós tentamos convencer pessoas em maior ou menor escala. Mas, em especial aqui, vale a pena que nós pensemos no chamado triângulo retórico aristotélico, porque eu penso que ele é atemporal. Esses 3 elementos vão nos colocar numa situação, procurem pensar um pouco, visualizem em que situação vocês encontram este cenário. O ethos, o patos e o logos. Eles serão os responsáveis pela maneira como cada orador irá se expressar da seguinte maneira. Quando nós pensamos em ethos, e eu acredito piamente, eu sou muito fã de Aristóteles, na perspectiva aristotélica, o ethos sempre se refere ao crédito, à credibilidade do orador. Seria aquele mesmo orador lá do Perelman, mas um sujeito ético, que o simples fato de nomeá-lo já traz credenciais de alguém que é respeitado, que é bom sujeito, que é bom caráter. Então, a primeira percepção no entendimento de Aristóteles que qualquer orador tem de fazer é essa construção. O professor Robson há pouco mencionou quais foram os oradores dessa semana e os que virão amanhã. Esses nomes não precisa ler currículo. O próprio nome já passa isso, porque o ethos me garante. Então, quando eu vou fazer qualquer fala, quando eu vou me pronunciar, eu tenho de ter presente que a credibilidade está associada à caminhada que esse orador já realizou. Já o patos, ele é muito interessante e ele mais do que nunca é utilizado, que é essa capacidade que nós temos de despertar na plateia, no auditório, nas pessoas para as quais falamos, emoções. Como é que eu envolvo? É o envolvimento mesmo, é quase um jogo sedutor de trazer as pessoas desarmadas para elas poderem receber aquilo que eu tenho em mente, aquilo que eu pretendo transmitir. E aí nós entramos com o terceiro elemento, e vejam que imaginemos num triângulo, o logos vai estar relacionado especificamente à lógica e à razão. É o conteúdo propriamente dito. É a capacidade, é o conhecimento produzido, aplicado, replicado,
reverberado na fala dessa pessoa. Então, não há como dizer que, de certa forma, que aquele rapaz tinha perguntado antes, só saber falar não é suficiente. Só ter conhecimento também não. Nós somos uma espécie de uma intersecção de todos esses elementos que permitem que eu passe credibilidade pela minha trajetória. O professor Robson foi muito gentil em fazer a leitura do meu mini currículo. O pathos é a maneira como nós conseguimos envolvê-los de emoção, dizendo que nós teremos um espaço dialógico, Stephanie que vem e dá a sua contribuição, mas o logos não pode ficar de lado. O logos é exatamente o conhecimento, aquilo que eu consegui acumular. É muito importante que nós observemos também que todos esses elementos, eles vão acontecer e eles se dão num ambiente em que eu me sinta confortável. Veja que curioso, eu gosto muito da oratória, me dedico a estudar isso há muito tempo, a retórica também, mas quando fui fazer o meu pós-doutorado, primeiro em Portugal e depois na Espanha eu percebi que apesar de eu ser uma pessoa que domina muito o espanhol, eu fiz o C1 do DELE, do Diploma de Espanhol Língua Estrangeira, mas ainda assim eu não tenho um repertório que permita que a minha oratória seja bem desenvolvida em espanhol, como ela é em português. Então, não é suficiente saber a língua, ter um bom vocabulário, ter sido aprovada no exame internacional de Cervantes, mas eu não tenho a vivência na língua, eu não conheço essas artimanhas, este jogo discursivo que eu consigo fazer na minha língua materna, e eu não sou capaz de fazê-la na língua espanhola. E por muitas vezes fui assistir júris, tive contato na Universidade Politécnica de Cartagena, isso fica em Múrcia, no sul da Espanha. Eu consigo me comunicar, eu consigo compreender, mas a minha oratória não é a mesma na língua estrangeira. Então, esses são alguns elementos que nós não podemos perder de vista, porque, de certa forma, comprova o quanto é importante que nós tenhamos essa certeza e essa segurança quando nós falamos, e nada melhor do que fazê-lo na nossa língua materna. Quando nós pensamos, e aí vocês poderão me ajudar muito mais, porque vocês é que são os especialistas na área, não sou eu, o campo da argumentação é isso, ó, ele é o do verossímil, é o do provável, é o do plausível. Isso realmente, no entendimento de Aristóteles, é o propósito de qualquer discurso, reconhecer, de não ver, parece cabalístico, isso tudo tem três, o Perelman falava em três, o Aristóteles falava em três, e aqui ele volta de novo para dizer que quando nós pensamos num processo argumentativo, nós estamos tratando de quem fala, esse quem fala, indiscutivelmente, é o nosso orador, é aquele mesmo orador lá do Perelman, sobre o que fala, não há como negar, é o discurso, por óbvio, o mesmo discurso que Perelman também defende, e tem o a quem fala, que em última instância vem a ser o auditório ao qual Perelman se refere. Ou seja, que nós estamos pensando, perdão que eu volte aqui, nós temos três, temos o ethos, o pathos e o logos, e nós vamos ter aqui os três elementos do processo argumentativo na percepção de Perelman. Claro que talvez quando nós olhamos Perelman, não dá para desconsiderar que depois do período de decadência da retórica, quando nós passamos por um processo de que se compreendeu que a retórica era utilizada para fins obscuros, era para obter benefícios próprios, então não interessava se você estava defendendo a verdade, você estava defendendo interesses. Na linha dos sofistas, bastava pagar para eu sair defendendo quem quer que fosse. A retórica passou por um período muito grande de decadência. Ela ficou desacreditada, e é por volta de 1950, com os estudos feitos por Perelman e Albrecht, que ele volta a ter uma outra noção. Então, deixar de lado aquela ideia, isso é retórico, quando o retórico aparecia sempre numa conotação muito pejorativa. O que se viu é que a retórica pode ser entendida como técnica, como arte, pode ser estudada, e que é bonito fazer análise desse discurso numa perspectiva não de adulação, não de enganação.
e isso custa muito, talvez até hoje, que algumas pessoas pensam assim, retórica, é preciso estudar isso. Vocês vão ver que é fascinante este mundo, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu tomo a liberdade, não sei se vocês são fãs de séries da Netflix, eu particularmente sou, e esta série, How to Get Away with Murder, numa tradução livre seria Como Defender um Assassino, ela tem uma... Eu assisti quase toda a última temporada, estou na quinta ou na sexta. A Viola Davis, que é a atriz, que é advogada, no caso, a Annalise Keating. E vejam que curiosa essa citação que ela faz num dos episódios, que eu fiquei realmente fascinada. Abre aspas. Não existe verdade no tribunal. Só existe a sua versão contra a dos outros. A justiça é assim. Não tem certo, nem justo. É só a versão mais convincente, fecha aspas. Se nós tomarmos essa premissa como verdadeira, significa que qualquer que seja a capacidade de quem fala, vai ser possível convencer em qualquer ambiente, no tribunal, inclusive. E apesar de ser uma ficção, e há umas questões que ela traz em todas as séries que são, diríamos, questionáveis, ela tem uma habilidade, e eu penso que essa frase aqui foi, inclusive, discutido muito por Rui Barbosa, afinal, o que é verdade? Quem é que está com a verdade? Quem é que pode dizer que isso é verdade e aquilo não é? Talvez seja justamente isso. A justiça, repito, é assim, não tem certo nem justo. É só a versão mais convincente. É essa que vai ser a verdade, quando tudo terminar, quando o processo for concluído e for dado o resultado do tribunal de sentença. Penso que a Ciência, todos vocês devem ter estudado em algum momento também. Ele traz, eu acho que esse aqui é um espaço muito bacana de reflexão também, que o que a ideia de argumentação traz consigo. Vejamos, há uma diferença crucial entre fatos, os fatos trabalham no nível da concretude, é o ocorrido, e as ideias, que representam a abstração dos fatos. O processo argumentativo se dá aqui, no lugar da abstração. Não há nada mais enfadonho do que uma pessoa que, ao explicar qualquer fenômeno, precise amparar-se em exemplos, porque não consegue abstrair, mantém-se permanentemente no nível da concretude. Então, eu vou te explicar, eu vou te dar um exemplo. Então, exemplificar não é o mesmo que explicar, porque as explicações, elas saem desse lugar concreto, entram no âmbito da abstração, e aqui o processo argumentativo se desenvolve. Então, dentro desta ideia, o que a ciência defende é que essa ideia de argumentação é a que se encontra no âmbito da linguagem. Vejam, por isso que nós precisamos de argumentos na defesa ou na acusação. Esses argumentos são produzidos a partir dos fatos. Eu até posso trazer exemplos. Esses exemplos vão funcionar como evidências. A cientificidade ou a concretude que eu queira dar no meu processo argumentativo, ele vem numa segunda instância. Eu primeiro tenho de ter a capacidade de organizar nesse campo da abstração as ideias que eu tenho a respeito dos fatos. E por isso que não é fácil. Há muitas pessoas que se perdem se não houver uma boa organização do pensamento, não houver uma boa estrutura organizada na fala. É muito comum alguém começar a fazer, o que eu estava falando mesmo? A pessoa se va por las ramas, como dizem por aí, ela começa num lugar e se perde porque ela não está agarrada à concretude. Não é palpável, aquilo é abstrato. O que também está associado sempre a um problema. Tem uma discrepância. Quando eu vou entrar numa linha de argumentação, num tribunal, eu já sei que há aqui uma discrepância, há minimamente dois lados. Então, são lentes que são utilizadas de uma maneira diferente. Por isso, repito aqui, a importância de eu conseguir observar a exposição do meu oponente para construir contra-argumentos capazes de derrubarem um a um aqueles que foram construídos pelo lado de lá. Ela também incorpora essa própria argumentação como resultado obtido. Quando eu percebo que aquilo está andando bem, que há um entendimento, porque eu faço a leitura das pessoas, nós lemos as expressões, nós lemos
a maneira como elas se portam, se ficam inquietas, se estão ou não acreditando no que eu estou dizendo, se eu estou andando bem, se eu vou por um caminho de realmente conseguir convencê-las, eu percebo, essa é uma leitura, é um feedback bem possível de ser feito e que funciona, inclusive, como uma retroalimentação daquilo que eu estou dizendo. Então, olhar para as pessoas, olhar diretamente a cada um, por quem é que eu estou falando, quem é que eu quero convencer, eu preciso de todos esses elementos aí para poder a minha argumentação ser muito bem conduzida. Mas não dá para perder de vista que essa é uma atividade racional formal. Ela pode ser material, pragmática, mas ela sendo retórica ou dialética, é isso que está em cena. Então, vejam, quando eu penso num processo argumentativo, eu considero esses elementos, eu não posso perder de vista que eu estou num nível de abstração, eu tenho de tomar um cuidado muito grande com a velocidade da minha fala, com a articulação, com a ênfase que eu vou dar, com as modulações. Eu posso usar o timbre, a entonação a meu favor, eu posso fazer vários movimentos de subidas e descidas que permitem que eu cause um impacto nas pessoas para as quais eu falo. Não dá para eu ficar naquela sensação de cantiga de ninar, aquela voz monotônica que não altera em nenhum momento, que é para a pessoa dormir. Eu tenho de surpreender com todos esses elementos que eu tenho à minha disposição para construir e para conseguir realmente construir uma tese que seja convincente e para eu convencer as pessoas que estão me assistindo. Esse aqui também é um outro autor muito interessante, que é o Sousa Santos, e ele fala, e eu agora, vocês fiquem muita vontade para discordarem de mim, não tem problema nenhum, pessoal. Ele menciona especificamente o discurso jurídico, e ele traz, de novo, olha os três, eu estou falando que isso é cabalístico, uma perspectiva tridimensional. Então, o discurso vai ter um primeiro aspecto que ele chama de tópico retórico, que é preciso envolver o espaço retórico desse discurso jurídico. Como é que eu faço? Como é que eu construo? Eu vou fazer uma gradação de menor para maior, ou vou inverter do maior para o menor, do geral para o particular? Eu tenho que tomar uma decisão de qual vai ser essa estrutura que eu adoto para conduzir o meu discurso. Porque essas pessoas, eu vou ter de guiá-las, e elas terão de acompanhar toda a minha fala como se eu tivesse pego na mão de cada uma delas, com a voz, com as palavras, fazer isso. Há, obviamente, um espaço burocrático. Ele diz aqui que não tem como, e vocês devem perceber isso nos estágios, nas práticas que realizam, há muitas nuances envoltas nos prazos e nas peças processuais. Existe uma rotina também muito rígida, quase de escravidão. Por mais que haja muitos modelos já que podem ser utilizados, há todo um outro trabalho que não dá para descuidar, que vocês estão sempre correndo. Todas as vezes que eu vejo advogados, amigos, parece que eles estão sempre atrasados, tem alguma coisa que eles estão devendo, que eles precisam correr. Então, isso ele chama realmente de uma rotina muito rígida. E, claro, como esse terceiro elemento, eles querem dar a coerção, que é justamente colocar todo esse poder dos diferentes instrumentos a serviço da produção jurídica. Não é fácil, é preciso falar corretamente, é preciso ter um repertório maravilhoso, é preciso organizar o discurso de forma convincente e, ainda assim, atentos para a produção de contra-argumentos que não podem ser previamente selecionados. Alguns até é possível, quando você tem uma tese e já pensa qual poderia ser a antítese, dá para fazer algumas previsões. Mas, na realidade, a contra-argumentação, ela só se dá ao vivo e em cores diante do seu oponente. E aí é necessário uma capacidade de raciocínio muito grande, que é o terreno por onde se movem os grandes oradores. Essa que é a verdade. Eu lhes deixei aqui, fica também registrado, já que está sendo gravado, quais são as referências que eu utilizei para preparar esses slides. Como eu lhes disse, era algo muito simples, mas só para que nós pudéssemos ter um ponto de partida para começarmos essa nossa fala para a apresentação. Aí estamos. E fico à disposição, se vocês têm alguma pergunta, se deixam eu falar mais um pouco, como preferirem, por favor. Prof. Valneide, muito obrigado.
pelas suas considerações. Pessoal, o espaço aqui para perguntas está aberto, tá? Vocês podem fazer tanto pelo chat, ou se não, é só abrir o microfone e enviar aqui para a professora Valneide, tá? Professora Valneide, Fala, Baidi. eu vou fazer que nem a CPI da Covid, eu vou repetir a pergunta para ver se a senhora entra em contradição. Eu queria saber a questão sobre quem fala, se, assim, porque a senhora se referiu brilhantemente de Aristóteles, e Aristóteles também fala sobre ato e potência, né? Uhum. Uma semente de laranjeira, ela é uma semente em ato e ela tem um potencial de se tornar uma árvore de laranjeira, né? Não é uma semente de uva que a gente vai plantar a semente de uva e vai se fazer esperar que tenha laranjas. Não vai rolar. Mas essa questão é que eu digo, quando a pessoa que fala, porque às vezes a pessoa que fala tem um conhecimento muito grande, mas ela se torna, vamos dizer assim, não tem expressão. E como eu lhe falei, o Boa Noite do Bonner, ele é um Boa Noite diferenciado de todos os outros. Sim. E essa questão não é questão de amor e ódio, porque dependendo da notícia que ele dá, ele é odiado por uma parte e amado por outra. Só que todos ouvem ele. Sim. E essa é a questão, assim, não importa se você é amado ou odiado, mas quando você fala assim, quando se chega a esse ponto, todo mundo te ouve, todo mundo para te ouvir. Sim. Então, todo mundo para ouvir ele. Então, eu queria reformular essa pergunta e... Deixe-me dizer. Vou a ela. De qualquer maneira, penso não ser capaz de entrar em contradição, porque eu estou... Ai, querido Adriano, amadinho, vocês são muito gentis. Isso é exatamente o que eu penso. Eu acredito que não há dúvida de que aquela pessoa que vem de um lugar, que nasce e que nos primeiros anos de escola, e mesmo em casa, tem oportunidades de manifestar seu pensamento, ela terá mais facilidade e será mais eloquente do que aquela outra que não tem espaço de fala dentro de casa. E há muitas famílias, eu tenho relatos diariamente de alunos, para você ter uma ideia, que me dizem o seguinte, Baidi, professora, que na minha casa, quando meu pai falava, as crianças tinham que calar a boca. Quando chegava alguma visita, todo mundo tinha que sair. Então, cada vez que eu tenho que falar com uma pessoa estranha, Deus nos acuda. Eu tenho medo. Então, é óbvio que essas pessoas terão mais dificuldade. Nós chegamos a fazer alguns estudos, Baidi, e descobrimos, por exemplo, que tudo acontece na nossa vida na primeira infância. Então, se na primeira infância nós não formos estimulados o suficiente, se nós não tivermos tido as oportunidades de manifestação do nosso pensamento, quer seja em casa, quer seja na escola, se eu tenho um professor muito autoritário, que é só ele que fala, não, cala a boca, aquele silêncio, é muito pouco provável que esse orador consiga compreender que ele tem capacidades. Elas ficam realmente quietinhas, achando que elas nunca vão poder. Quando eu tenho que falar pela primeira vez, que é o que eu encontro com os meus alunos das minhas disciplinas, então Deus nos acuda. Então, essa pessoa vai ter mais dificuldade? Vai. Mas Quintiliano traz uma percepção de que você pode investir e criar um orador. Por mais que o Aristóteles defendesse a sua escola com o incidente, Quintiliano disse, quanto antes eu pegar, quanto mais cedo eu puser este sujeito em situação de produção, vamos sair, vamos falar, eu dou aula embaixo da Nogueira, pré-pandemia eu dava aula embaixo da Nogueira do Bloco H, vamos para o ar, vamos para a rua, falem, defendam pontos de vista. Então, eu penso, Baidi, que vai ser mais demorado para uma pessoa que não teve as mesmas oportunidades. Mas eu acredito piamente na técnica, arte, technique, podem ser aprendidos, sim, aperfeiçoados, quando a pessoa trabalha a autoconfiança, quando ela se prepara e estuda sobre aquele assunto, não tem o que me segure. Agora, se eu tenho todas umas barreiras que estão no meu imaginário ainda, que elas fazem parte da minha memória afetiva infantil, não é consciente, e eu não tenho a preparação, eu tenho todos os ingredientes para o fracasso.
Ai, muito obrigada pelos comentários. Baidir, será que eu consegui te responder? Te convenci? É o meu propósito. Em partes, mas eu acredito também na questão que isso que a senhora falou, porque a ética aristotélica, ela vem de que a gente tinha que treinar, né? Sim. Nós tínhamos que ser ético na nossa vida e ir treinando, e aí, quando formos treinando, nós nos tornaríamos éticos pelo hábito. Eu não faço isso, então por que não faço isso? Mas também eu acredito que existe um pouquinho também de pessoas que a senhora veja, assim, o cara nasceu para aquilo. Porque volta e meia, assim, às vezes, você pega uma pessoa que ela desconheça o assunto, sim, mas ela tem uma forma, talvez ela tá ali falando ali o professor Robson, o professor Pedro falando sobre questões jurídicas e eu não sei nada e eu saio com uma brincadeira, chama a atenção para mim de novo. Eu tiro a atenção dos especialistas. Existe Eu não tenho dúvida. Eu vou dizer-lhe, eu acredito piamente nessas duas vertentes. De que alguém possa, sim, nascer com os gametas da oratória, sem nunca ter participado de um discurso, de uma discussão, de uma controvérsia. Assim como eu também acredito piamente que eu posso transformar uma pessoa num orador eloquente, primeiro, se ele o quiser. A pessoa tem um livre-arbítrio. Se ele o quiser, se ele se dedicar e se ele treinar. Sim, é possível. Muito treino, muita gravação, muito podcast, isso todo realmente. Eu acho que sim. Profe. Pois não, Ricardo? Eu aqui agora. Por favor. De tanto trabalhar no sistema, eu assisti vários júris e assisti vários promotores brilhantes, advogados brilhantes, e eu acabei pegando essa vertente e gosto também de falar, e procuro me aprofundar naquilo que eu falo. Eu acho que um orador, para ele ter o domínio da plateia, ele tem que primeiro se dominar, se autodominar, ele tem que saber o que ele vai fazer, o que ele vai dizer. Porque eu já participei de alguns eventos onde alguns membros, eu não estou falando de júri, estou falando em outros eventos, né, tem pessoas que gostam de preparar peças para os oradores, né? Fazer perguntas inadequadas e coisa e tal. Então, o orador, se não tiver realmente se ele não estudar o processo dele, que ele vai criar o advogado de defesa, se ele não fizer um estudo minucioso daquilo que ele vai fazer, como disse o promotor na segunda-feira, eu virei 3 vezes o processo, primeiro sem entendimento nenhum, segundo com mais entendimento, depois de terceiro ele vai tomar conhecimento. E a mesmo fato se faz com o orador. Sim. O orador ele também tem que ter conhecimento, ele tem que ter domínio daquilo que vai falar, para que quando houver uma pergunta de pega ratão, ele possa sair. Eu vi muitos promotores e muitos juízes em júri sair com piadas, sair com encenações para justificar aquilo que ele tinha que falar no júri. Então, eu acho o seguinte, eu gostei muito da sua explanação, achei excelente a sua explanação sobre a questão da oratória. Obrigado. A oratória, a gente ou nasce com ela, ou aprende com ela. Não tem outra vivência. Agora meu telefone tocou bem na hora. Meu telefone? É uma colega do curso que está me ligando. Depois eu ligo para ela. Mas então, assim, o orador, ou ele nasce com o dom da oratória, ou ele se especializa para fazer aquilo que ele gosta de fazer. Então, é o que eu penso. Muito obrigado pela sua brilhante explanação de hoje. Muito obrigada a você pela gentileza. Veja só, o que eu acredito piamente é exatamente o que eu dizia antes ao Baidir. Ao mesmo tempo que eu acredito, sim, nessa parcela de pessoas que são super estimuladas, que muito cedo estão em contato com a defesa de ideias, que têm o seu espaço
destinado dentro de casa e nos primeiros anos escolares, e vai aos poucos, esse sujeito vai se construindo e se configurando em alguém que tem o que dizer, se leu muito. Eu não tenho dúvida de que é só através da leitura que eu consigo que o meu repertório seja reconhecido, seja passível de ser empregado, diferentemente de um outro sujeito que foi apagado. E eu tenho muitos casos, Stephanie há de lembrar, quando fazia disciplina comigo, pessoas que tinham dificuldade incrível de se expressar porque não tiveram as oportunidades. Sempre foram coibidos de falar, de defender pontos de vista. Criança não fala, não se mete em conversa de adultos, cala a boca. Quando os adultos falam, as crianças não se manifestam. E isso tudo, claro que vai estabelecer uma diferença como se fosse uma corrida de 100 metros. Tem uns que vão largar lá na frente e outros mais para trás. Mas não significa que essa pessoa não possa correr. Tudo é possível, tudo é possível. E eu acredito, e eu vi, dou-lhes fé de que eu vi isso acontecer com os alunos que no início pareciam uma pérola dentro de uma ostra totalmente fechada, até a posição dos ombros, e à medida em que eles vão descobrindo, opa, mas eu tenho algo a dizer, eu também tenho conteúdo. Isso vai se modificando e ele se modifica. Eu tinha alunos que diziam, você está mais bonito, porque agora parece que você saiu de dentro dessa concha, eu consigo vê-lo, se foi a sombra do seu rosto. Você tem o que dizer, pois diga que nós vamos ouvir. Nós estamos carentes de escuta. Então, quando alguém consegue nos ouvir, isso é um privilégio incrível. O professor Robson tem ali uma pergunta do Fernando. Do Fernando, isso. A prof quer que eu leia? Posso encaminhar? Se você quiser ler, que daí todos podem acompanhar. Perfeito. O Fernando, agradecendo, então, inclusive, aqui a sua participação, encaminha o seguinte questionamento. Na obra A Arte de Ter Razão, de Arthur Schopenhauer, ele escreve, a dialética erística é a arte de discutir, e mais especificamente de discutir de modo a ter razão, isto é, por meios lícitos e ilícitos, discutir por meios lícitos e ilícitos. Nos tribunais, por exemplo, em um processo envolvendo violência doméstica, muitas vezes a defesa, buscando defender os interesses do cliente, faz uma campanha de desqualificação da vítima. Qual seria o limite para o discurso de um orador? Aí ele complementa, há um limite? Infelizmente, isso acontece muito na prática. De fato, às vezes a gente percebe isso, né, com muita frequência. Fernando, excelente a sua pergunta. Eu penso que essa não é a melhor parte, a desqualificação, isso me parece um pouco inteligente. Embora aconteça, dá-me a impressão de que na falta de argumentos que eu seja capaz de construir, eu prefiro destruir o outro. Faz parte das falácias, né? Exato. Argumentativos. Isso aí, dentro das estratégias chinesas, é mais ou menos isso. Eu te desqualifico para eu poder me sobrepor. Então, não me parece pouco inteligente. Eu acho que o limite é o respeito à pessoa. Eu quero ganhar a qualquer custo? Quero. Mas dentro disso, assim, o limite que estabelece, voltemos lá ao triângulo retórico aristotélico, voltemos à ética. Isso, para mim, tem a ver com ética. E eu creio que não é a melhor estratégia, e não sei se isso sempre pode levar à vitória. Vai depender muito de quem estiver ouvindo. Porque, de novo, volto a repetir-lhes o meu mantra no início dessa fala. Abre aspas. A responsabilidade do discurso sempre é do orador, fecha aspas. Então, eu não tenho ingerência sobre como as pessoas vão receber aquela informação. Quando eu tento acabar com o outro, desqualificar, ou tentar dizer que a pessoa é virar o jogo e tentar torná-la culpada, porque eu assim o quero desqualificando, e se não der certo, quem perde o crédito é o sujeito que adotou essa estratégia na sua defesa, enfim, penso eu. Muito bem. Até nesse ponto, Robson, deixa eu adicionar, agradecer também a professora pela fala de hoje, espetacular. Tem total relação com o júri, né, porque o júri é isso, né, convencimento de 7 pessoas, né, e
um advogado de júri que não tenha essa capacidade de oratória em todos esses termos, de retórica e convencimento, ele não nada mais é do que alguém lá berrando por vezes, ou então, né, fazendo... É apelativo, Pedro, é apelar praticamente para a ignorância. Eu parti para a ignorância quando eu não tenho os elementos que me permitam construir o meu discurso de forma lógica. E saber elevar a voz, baixar a voz, tudo isso faz parte também da oratória. Mas esse ponto que o Fernando toca, e até um exemplo que eu tenho do escritório, em que a gente atuou, isso já há anos atrás, né, o rapaz estava sendo acusado de homicídio consumado, então ele tinha matado uma outra pessoa, um outro homem, e quando a gente foi puxar a ficha criminal do indivíduo, da vítima, ela era gigantesca. Então, e as notícias de que ele furtava no bairro, era assaltante do bairro, usava drogas no bairro, e o nosso cliente, ele tinha matado esse sujeito. Então, a acusação era entre matado por dívida de droga ou matado pelo quê? Então, a gente acabou que se utilizou dessa retórica, dessa argumentação, de desqualificação da vítima. Porque a tese de defesa era a questão de... Né, daí, claro, o Fernando ele trouxe a ideia da violência doméstica, né? Então, vai muito da questão da ética, efetivamente, né? Tu vai, uma moça, uma mulher, já foi violentada e tu ainda vai desqualificar ela ainda mais, né? Violentá-la novamente. Exato, né? E vai repetir aquela violência, né? Seja ela viva ou não. Mas é isso, tu conseguir usar das armas que tem para poder falar, né? Revitimização, muito bem, Luana, exatamente. Isso aí. O que eu penso, antes de passar a palavra para o Baidir, que pediu, levanta a mãozinha, o que eu penso, na verdade, é que nós temos de ser muito mais inteligentes em construir teses baseadas em fatos, porque, desculpe, eu não sou advogada, então eu me dou o direito de dar pitaco no território de vocês, sem culpa nenhuma, nem medo. Mas o fato de o sujeito ser bandido, ladrão, não justifica ser assassinado. Eu não construiria uma tese aí. Não. Da mesma forma como vocês hão de lembrar do caso do goleiro Bruno, que até hoje não sabe o que aconteceu com a Heloísa Samúdio, se esquartejou, que a garota tinha realmente, segundo os dados que circulam por aí, uma conduta um tanto quanto questionável, não era exatamente uma lady. Agora, nada justifica a opção de vida de ser garota de programa ou não, de ser assassinada da forma como foi. Então, fazendo uma analogia, mais ou menos, o que pode construir? A menos que esse sujeito ele estivesse em ameaça contra mim, como é que eu construo minha argumentação para justificar um assassinato? Difícil, mas ainda vou fazer direito, quando me aposentar, vou fazer direito só para brincar no tribunal. Sinceramente, é tudo que eu quero. Nem pensar. Só me falta, mas eu tenho... Gente, tenho 35 anos de UX. Daqui um pouco mais estou dobrando o cabo da tormenta, vou me embora, vou fazer direito e me divertir no território. Fala, Baidir, por favor. Não, a questão colocada pelo Fernando, assim, quando Aristóteles ele faz uma crítica a isso, porque geralmente as pessoas querem acabar com uma discussão levando a questão, eu sou especialista, então, como eu sou especialista, a tua versão, o que tu tem para dizer não vale para mim. Essa é uma crítica que Schopenhauer faz. E Aristóteles também falava que a especialidade ela deve ser o início, e não o fim para um estudo, para uma discussão. Então, brilhantemente, a senhora, professora especialista, dá argumentos para um simples formando aqui falar na aula, como o professor Robson, o professor Pedro. E a questão do professor Pedro, brilhantemente, eu me lembro, vou trazer a arte agora para a vida, eu me lembro do filme Advogado do Diabo, lá que no Rio estava defendendo um cidadão, e ele chegou assim...
Ele disse, olha, eu não gosto do cara, o cara tem... É que nem se fosse falar do Baidir. O Baidir é um cara metido, é um cara que fica atrapalhando a aula e tal. Mas nem por isso eu vou excluir ele do curso de extensão. Porque, né? Então, tu veja que eu estou usando a desqualificação da minha pessoa própria, mas vou dizer, olha... Então, às vezes, as pessoas, elas não sabem lidar com isso, do tipo... por exemplo, o caso Mari Ferri, lá, que foi notório. O advogado foi assim, apelou deliberadamente sobre ela, enfim, e coisa que daqui a pouco podia, mas será que vocês não se exaltaram pela tua parte, pela dele, e aí acharam que tudo podia naquele dia, e acabou todo mundo fazendo o que não devia, cada um com a sua culpa, e não é agora para, sabe? Então... Mas, assim, desqualificar a vítima, desqualificar o discurso dos outros, quem tem o poder da retórica derruba isso facilmente. E agora, quando faz que nem o nosso brilhante professor Pedro, olha, o cara ele cometeu um crime, mas o cara era assim, então, né? Como é que ele ia fazer? Era a vida dele ou a minha? O que eu vou fazer nessas circunstâncias? E tu já conhece os jurados daqui a pouco. Não, é verdade. Quando vê daqui a pouco também a questão da pessoa, ela ter autoridade para falar. Por exemplo, eu estou falando sobre, vamos dizer, uma causa que eu milito, as pessoas com deficiência. Tá, mas tu é uma pessoa lá, bonito, 1,80 m, né? Não, mas o fulano ali, ele é baixinho, gordinho. Não, esse aí ele tem alguma coisa para dizer. Sabe? Então, também tu procurar onde tu se encaixa na questão de defender para o lado que tu vai. Mas, isso é inteligência emocional, Baidir. É preciso que nós sejamos muito inteligentes para reconhecer nossas potencialidades e explorá-las. E minimizar nossas dificuldades, não deixando transparecer. E, para isso, eu só posso dizer-lhes que eu não conheço outro caminho que não seja a leitura, ler muito, estar realmente em constante discussão, trocas, participar de eventos como este. Mais uma vez, professor Robson, parabéns pela iniciativa. Criar esse espaço de discussão, ele sempre traz grandes frutos, nós aprendemos muito uns com os outros, as trocas são fundamentais nesse sentido, e ter sempre a sensação de que o jogo não está ganho ainda, falta-me algo, preciso buscar cada vez mais para eu realmente sentir-me preparado para encontrar resposta a essas questões. O jogo do sim e do não, ele passa pelo reconhecimento do que disse o Ricardo. É eu acreditar no que eu estou fazendo. Se eu não acredito nem eu no que vou dizer, não posso pretender que o outro consiga aceitar e compreender a minha linha de raciocínio. Pontapé inicial é esse, é autoconfiança, é credibilidade, mas não de forma leviana, de forma contundente, baseada em estudos, em práticas que ajudem na construção. Nós somos o resultado das nossas próprias experiências. O lugar em que estamos hoje, ele retrata e reverbera todo o caminho que nós trilhamos, as quedas, as levantadas, os estudos, os sucessos e os fracassos. Nós somos o resultado de tudo isso. Por isso que é bom brincar com a palavra, é ótimo. É isso aí. Prof. Valneide, até pelo adiantado da hora, a gente sabe do seu compromisso, mas, olha, quero mais uma vez lhe agradecer imensamente pela generosidade com que pôde aqui nos trazer essas contribuições, né, essas considerações tão relevantes na formação do desenvolvimento do conhecimento que todos buscam, né, se aperfeiçoar, não só profissionalmente, mas assim, acima de tudo, como pessoas, né, e eu acho que isso ficou muito claro. Precisamos estar abertos a vivenciar experiências. Resumindo a sua fala, somos explosões de tudo aquilo que vivemos, de todas as nossas paixões e frustrações, e imaginemos que há oradores que fazem chorar, há oradores que fazem rir, que nos emocionam, e então me parece que isso é algo que é possível alcançar, possível desenvolver, e é possível aprender. Fica aqui o meu agradecimento,
o agradecimento por esta oportunidade, por esta brilhante explanação, né? E esperamos em uma próxima oportunidade, quem sabe, contá-la aí para com o curso de Direito numa nova atividade. Muito obrigado, prof. Obrigada, eu sou apaixonada pelo direito, eu tenho realmente toda a minha família, os homens da minha família transitam no direito, eu muito cedo li Rui Barbosa no colo de papai, então acho que é por isso que eu tenho esses bichinhos que me dão costas de vontade de estar perto do pessoal do direito. Eu vou pedir licença para eu encerrar essa minha fala com uma citação de Rubem Alves, penso que venha ao encontro de tudo que nós discutimos aqui. Diz ele assim, abre aspas, não haverá borboletas se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses. Fecha aspas. Obrigada pela oportunidade. Obrigado, prof. E até a próxima. Obrigado a todos. Pedro. Agradecemos bastante a professora hoje, que eu acho que veio para agradecer bastante, trouxe bastante coisa para a gente pensar e raciocinar e estudar. Quem tem intenção, né, de ser advogado criminal, quem tem a intenção de ser advogado do Tribunal do Júri, seja do Tribunal do Júri, seja para fazer sustentação oral, audiências, um questionamento, né, um debate mesmo, né? Acho que é imprescindível que a gente tenha uma boa oratória e, como a gente foi falando, tem que ir treinando, não adianta, tem que ir treinando, se aperfeiçoando. E amanhã a gente, abrindo isso, fazendo a menção, a gente vai ouvir um dos principais advogados de júri do Rio Grande do Sul, quiçá do país. Né? Senão no Brasil, exatamente. Se não do país, Jader Marques, então amanhã vai estar com a gente a partir das 6 horas para conversar um pouquinho sobre as experiências dele do Tribunal do Júri, né? Então, fica o convite de novo. Professora, muito obrigado novamente. Eu que agradeço a oportunidade. Sucesso amanhã. Valeu, obrigado, prof. Uma boa noite a todos, pessoal. Até amanhã. Boa noite a todos. Pessoal que está pedindo presença, a gente verifica depois através do Google Meet mesmo, ele emite um relatório